A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Estaremos iniciando agora a lição de número 13 da revista do segundo ciclo da CPAD, a última lição da revista, que tem por título Crendo na ressurreição do corpo e na vida eterna. Aleluia, que vai apontar para a esperança do cristão, que é a vida eterna, que é morarmos para sempre com o Senhor, que é a salvação. Aleluias. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22 até o 25, nosso texto bíblico base, e diz o seguinte, versículo 22, porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Versículo de número 50 agora. E, agora, digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então hoje nós estaremos falando um pouco sobre a condição do cristão, principalmente aqueles que almejam no futuro entrar para a vida eterna e no seu caminho se deparam com a morte. Nós vamos falar sobre a importância da ressurreição do corpo e da vida eterna, explicar a natureza da ressurreição do nosso corpo e conscientizar acerca da vida eterna. Vamos tratar um pouco da questão do assunto do purgatório, que é uma doutrina católica que afirma que mesmo os fiéis passarão por um processo de purificação antes de tornarem-se aptos a entrar na presença de Deus, a entrar na eternidade com Deus. Para a gente entender melhor, quando eles falam de purgatório, é como se houvesse um lugar no pós-morte para aqueles que não alcançaram a sua salvação, purgarem ou se purificarem dos seus pecados para assim adentrarem no reino dos céus. Estaremos falando também nesta aula um pouco sobre a questão da reencarnação, que é uma doutrina que defende que a continuidade da alma num outro corpo, por processos sucessivos de reencarnação após a morte, que também é uma doutrina a qual não tem embasamento bíblico, que nós não acreditamos dessa forma. E por fim também comentaremos um pouco sobre a questão do sono da alma, que são aquelas pessoas que defendem que no pós-morte as pessoas permanecem dormindo e assim aguardando a volta do Senhor. Na verdade não, elas permanecem conscientes. Então, na lição de hoje nós estaremos abordando um pouco sobre essas temáticas. Nós estamos chegando ao final de mais um ciclo, e com ele nós temos a certeza de que, através do estudo da Palavra de Deus, de um conhecimento um pouco mais profundo dentro da Palavra de Deus, nós conseguimos desenvolver uma maturidade espiritual voltada, com foco na salvação ao qual Jesus proporcionou a todos nós
no seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, que é o objetivo central de tudo aquilo que ele produziu ao morrer e ressuscitar para a nossa salvação. Aleluias. E nos dias que estamos vivendo hoje, o tema salvação, o tema tão importante quanto esse, ele meio que acaba que perdendo a importância, né? Principalmente por causa da visão materialista que se desenvolveu nos nossos dias, onde as pessoas buscam o prazer pelo prazer, buscam satisfazer as suas próprias vontades e vivem como se não houvesse amanhã, porque esse entendimento de que não haverá nada após a morte volta a atenção para que devemos apenas nos preocuparmos com o agora, sem pensar no porvir. E essa é uma preocupação que nós devemos ter, porque a vida de uma sociedade materialista se resume dessa forma, sem sentido, porque eles não se preocupam com o que acontecerá no pós-morte. De maneira nenhuma levam isso a sério. E assim se resume a vida de uma sociedade materialista mesmo. Ela se torna sem sentido e busca, de qualquer forma, o prazer e pelo poder. E esse pensamento da sociedade moderna acaba atingindo, de certa forma, os arraiais evangélicos, os arraiais cristãos, porque muitas pessoas acabam se envolvendo com esse pensamento materialista e muitas das vezes deixam de se preocupar com o tema de ressurreição, a ressurreição do corpo, por exemplo, que nós morrermos em Cristo, quando Ele voltar nós ressuscitaremos e estaremos juntos com Ele, entraremos com Ele para a eternidade. E quando a igreja ela deixa de acreditar nisso, entra naquilo que Paulo estava dizendo quando fala a respeito da ressurreição de Cristo, porque se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Por isso precisamos sim acreditar que assim como ele ressuscitou, nós também havemos de ressuscitar e deixarmos de nos preocuparmos apenas em satisfazer as nossas necessidades materiais. É diferente do que aconteceu um pouco lá com a igreja de Laodiceia, que se cercou de bens materiais, tinha dinheiro, tinha de tudo, do bom e do melhor, mas o que era importante havia ficado do lado de fora quando Cristo adverte, porque ela não era quente nem fria, mas era morna. Ela tinha uma aparência de santidade, ela tinha um aspecto de santidade, mas não havia nela santidade suficiente. Muito por conta, talvez, deste materialismo que havia atingido a igreja de Laodiceia. E nós, nos dias de hoje, não podemos nos deixar levar por essa situação. Nós não podemos nos deixar envolver pelo materialismo. A palavra do Senhor vai falar um pouco sobre essa questão quando ela enfatiza a importância de não amarmos o dinheiro. O dinheiro em si não é ruim, ele pode ser aplicado para coisas muito boas, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aleluia. Então, quando nós entendemos que no pós-morte nós havemos de dar contas daquilo que fizemos, nós haveremos de nos apresentar ao Senhor, então nós precisamos sim nos preocuparmos com isso. Aleluia. E não deixarmos o materialismo afetar ou prejudicar o nosso relacionamento com o Senhor. E quando falamos sobre a ressurreição que acontecerá no tempo vindouro, muitas perguntas vêm à nossa mente, como se dará essas coisas. A própria ressurreição de Cristo, que materialmente falando ela é um pouco difícil de se explicar e por isso a necessidade da fé, nós precisamos entender também um pouco como se dará essa questão da nossa ressurreição. Igual, por exemplo, o item 2 vai falar aqui da natureza da ressurreição do corpo, que vai ressuscitar de maneira incorruptível. A palavra de Deus vai dizer que assim como ele é, nós o veremos e seremos. Então é natural que após a exposição na doutrina da ressurreição, conforme nós já vimos falando, a pergunta como ressuscitaram os mortos ela é bem pertinente.
Com que corpo virão? Como diz Coríntios 15:35, 1 aos Coríntios. De sorte que o apóstolo responde: o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E usando o exemplo do campo, o apóstolo ensina que a ressurreição do corpo se dará numa transformação total dele, semelhante ao que ocorreu com o corpo de Jesus Cristo. E segundo as Escrituras, carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Por isso, o corpo terreno e comum precisa ser transformado quando ressuscitar. E o comentarista da revista, ele usa um exemplo bastante interessante para ilustrar esta questão da transformação do corpo. Ele usa o exemplo de um teólogo pentecostal chamado Meyer Purman, que nos dá um exemplo que auxilia a entender o que o apóstolo ensinou à igreja de Corinto. Ele diz o seguinte: Meyer fala de um príncipe chamado Pedro, o Grande, na Rússia. Quando Pedro trabalhava como mecânico na Holanda, com o objetivo de aprender a arte da construção naval, ele usava roupas simples e humildes de mecânico, que não eram adequadas para serem usadas no palácio russo. Entretanto, quando voltava ao seu palácio, tornava a vestir os trajes reais enfeitados de joias, ou seja, vestia-se dignamente para exercer a função real. E como a palavra de Deus diz que carne e sangue não herdam o reino dos céus, nós entendemos e acreditamos que nós teremos os nossos corpos transformados, aqueles que vierem a morrer antes da volta de Cristo. O próprio Paulo, na carta aos Tessalonicenses, vai explicar um pouco mais sobre essa questão quando fala que os que morreram em Cristo, na presença de Deus, ressuscitaram primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, aleluias, encontraremos com eles nos ares, aleluias. E nós teremos também um corpo transformado, que será revestido de glória. À luz do exemplo descrito por Meyer, o nosso corpo atual é castigado pelo sofrimento da vida, pelo cansaço, e é um corpo muito limitado. Um corpo natural que habita um mundo igualmente natural e imperfeito, e que resulta numa existência imperfeita. Mas um dia teremos um corpo próprio para habitar a dimensão de Deus, um corpo glorioso, digno de vermos o Senhor face a face, pois a nossa cidade estará nos céus, onde também esperamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3 fala sobre isso. Então nós sim teremos os nossos corpos transformados, aleluia. Agora, iniciando o item de número 3, ele fala da esperança do crente, a expectativa pela vida eterna, e vai falar um pouco sobre a questão do destino dos ímpios, do destino dos justos, o estado eterno. Ele começa aqui falando sobre a questão do destino dos ímpios. No final de todas as coisas, aqueles que se rebelaram contra Deus, que são perversos em sua natureza, sem amor no coração, que vivem a vida com o objetivo de fazer o mal e perversidade para o outro, para a tristeza eterna ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, conforme descreve o Evangelho. Aleluia. Aqui nós precisamos entender que o contexto desta passagem, Jesus está falando sobre aqueles incrédulos, e dentro deste grupo de incrédulos ele vai falar o seguinte sobre pessoas que tinham aparência de cristãos, pessoas que tinham aparência de santidade. Tanto é que muitos lá naquele dia vão dizer assim: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome nós fizemos isto, aquilo outro. E Jesus vai dizer que por deixar de fazer as coisas simples e com verdadeiro amor, que deixaram de alcançar a salvação. Aleluia. E de igual forma ele vai falar sobre os justos também, aqueles que pela fé foram alcançados pela graça, deram lugar a uma nova natureza, com amor no coração e vivendo com o objetivo de fazer o bem para o outro. Para a alegria eterna ouvirão do Senhor: vinde benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
E é justamente esse aspecto que nós, enquanto igreja, precisamos buscar. Aleluias. É o que eu costumo dizer a muitos irmãos, e isso eu aprendi com o meu pastor, que nós não devemos estar na igreja, falar de amor, servir ao Senhor para ir para o céu. Porque não é o lugar. A gente tem que fazer tudo isso, a gente tem que mudar de vida, a gente tem que crer no Senhor para entrar para a eternidade com Deus. Porque não é o lugar. É a presença de Deus que é o mais importante, que é a qual nós devemos buscar. Aleluias. Nós devemos ter o desejo de estar permanentemente com o Senhor. E por fim, o comentarista da revista ele começa a falar sobre o estado eterno que nós teremos, né? Que as escrituras mostram com clareza que a morte não termina a vida, antes dá início a outra. Há uma eternidade nos esperando, pois o ser humano não foi criado para ser finito. A crise humana em lidar com a morte e a finitude da vida atesta isso. Inconscientemente, o ser humano tem a consciência da eternidade. Portanto, ouçamos a pergunta de Jesus na parábola do rico insensato e meditemos. Mas Deus lhe disse, abre aspas, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aleluia. Essa parábola é uma parábola interessante porque o rico, ele dá o exemplo de um rico que tinha muitas plantações, que tinha muitos bens, muitas posses, e naquele ano a sua colheita foi muito abundante. Ele derrubou os seus celeiros, construiu maiores para poder conter e comportar toda a sua colheita, né, a sua abundância da colheita, e ele se sentiu seguro, viu segurança em toda aquela prosperidade material que ele havia conseguido, e entendeu que agora ele não precisaria de mais nada, que ele poderia se acalmar, que ele poderia ficar em paz, que ele poderia descansar, porque ele tinha muitos bens e muitas posses. E na parábola Jesus destaca, nessa noite pedirão a tua alma. E aí, como será? Então não podemos depositar a nossa confiança nos bens materiais, precisamos sim esperar pela eternidade junto com o Senhor, precisamos buscar a eternidade junto com o Senhor, dizendo não para o pecado e sim para Deus, porque cremos na ressurreição do corpo e na vida eterna. E agora nós encerramos esse ciclo de estudos. No próximo domingo já estaremos iniciando a nova revista, que é o terceiro ciclo da revista CPAD. Aleluias. E eu convido você a ser encorajado a viver uma vida com Deus, na comunhão da sua igreja, aleluias, independente de onde você estiver ouvindo essa mensagem, e a fazer o bem sempre em amor, no amor de Deus. Vive em esperança, sabendo que apesar da nossa finitude, temos uma esperança gloriosa e eterna. Deus o abençoe. Fique na paz, meu irmão, fique na paz, minha irmã. Em nome de Jesus. Amém.